Vamos lá então para o vídeo do mês de julho do Literacine. Para quem não conhece, o Literacine é um projeto onde todo mês a gente lê um livro e assiste a adaptação para o cinema desse livro. E a gente faz um compilado, um resumo da avaliação da obra escrita e da obra para o cinema. Para o mês de julho, o escolhido foi Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Dele eu já li o Vestígios do Dia e também o Gigante Enterrado. O Ishiguro foi o autor que foi laureado com o Nobel de Literatura em 2017. E eu entendo o porquê dele ser tão reconhecido, na verdade, por conta da variedade que ele tem na sua produção. Pelo menos essas três que eu li, todas elas têm uma disparidade gigantesca uma com a outra. No Gigante Enterrado a gente tem uma fantasia, uma história de aventura com um casal de idosos, o que eu acho fantástico. No Vestígios do Dia é uma pegada mais drama, uma coisa mais séria, eu diria, no sentido de se assemelhar mesmo a um romance dramático, um romance que tem umas pinceladas de cunho social, que se passa naquele ambiente mais vitoriano, naquelas casas enormes, gigantescas da Inglaterra. E é bem interessante, uma coisa meio Downton Abbey. E esse daqui já tem um cunho mais de ficção científica. Dos três, o que eu menos gostei foi esse, eu já adianto isso. Mas não é um livro ruim. Ele não é um livro mal escrito, muito pelo contrário, a gente consegue sentir o peso da escrita dele, a maturação que o Ishiguro implica dentro da escrita dele. E é um bom livro. No entanto, ele tem alguns probleminhas que eu vou falar mais pra frente. Mas tratando de história, então a gente vai ter a princípio isso não é dito dessa forma, que é uma ficção científica, a gente vai percebendo à medida que a história vai avançando. O filme já é bem conhecido, então se você já assistiu o filme, talvez você já saiba o que eu vou tratar aqui agora, porque a gente conhece então esses personagens através da visão da nossa narradora, que é a Cat. Começa com uma contagem, na verdade, a respeito de um passado, de um orfanato, onde essa narradora viveu junto com mais duas pessoas que vão ser essenciais na trajetória dela. Então é meio que no tom de memórias que esses acontecimentos vão chegar até a gente. Ela vai narrar um fato atual e lembrar onde isso foi resgatado da trajetória dela, do passado dela e dessas duas pessoas, que seria o Tommy e a Ruth. Daí o que a gente vai encontrar, na verdade, é um apanhado de lembranças e memórias dessa menina, né, quando ela ainda era criança, lá nesse orfanato, e como é que era a rotina dela, como é que era o dia a dia, como é que era o trato das professoras que eram tidas como guardiãs, né? A gente tinha uma nomenclatura diferenciada, então daí a gente já sente o peso que essa história vai assumindo à medida que as páginas vão avançando. A gente nota que tem algo ali que não é dito na sua completude, que tem uma coisa encoberta, tem um segredo, tem uma coisa estranha que está acontecendo, não se sabe exatamente o que, mas que as pessoas sentem, né? Que aqueles alunos já percebem que realmente tem algo que não está sendo contado, e a gente vai descobrindo da mesma forma que eles, né? Pelos fragmentos que as professoras vão dando, tem uma espécie de reunião que a diretora eventualmente faz com esses alunos. Então é nesse momento de diálogo de um superior com os alunos que a gente vai tendo acesso a essas peças, e aos poucos a gente vai montando aquele quebra-cabeça. Essa narradora é uma pessoa muito comedida, né? Ela começa a história com uma voz adulta, né? Uma pessoa mais madura, que sofreu muito na vida, mas a gente não sabe ainda o porquê, e ela é tida como uma pessoa permissiva demais, digamos assim. Ela tem esse perfil, ela é uma cuidadora, e a gente já percebe nela desde a infância que ela tem esse caráter mais apaziguador, esse caráter mais, eu diria até mesmo que subalterno, que oprimido. Ela, com muita frequência, ela cede mais do que ela pede, do que ela deseja. Ela não afirma tanto assim a voz interna dela, do que ela realmente acredita, do que ela almeja, do que ela quer para si. E isso é possível perceber quando ela vai contracenar com esses dois outros personagens, né? Que seria o Tommy, que é um rapaz que ele já começa a história tendo uma trajetória desde a infância bem complicada, bem conturbada. Ele era um menino que arrumava confusão com todos os outros ali, e isso atraía a atenção da Cat, né? Por isso que ela sentia um apego e uma atenção tão grande por ele, que vai crescer e que a gente vai notar que vai tomar uma proporção muito grande e até um caráter mais amoroso e romântico também. Por outro lado, na terceira ponta desse triângulo, a gente tem a personagem da Ruth, que é uma menina que é o contrário extremo da Cat, né? Se a Cat já é uma pessoa mais permissiva, mais complacente, a Ruth é o contrário. Ela é o centro das atenções,
ela consegue tomar uma posição até de liderança, porque muitas pessoas ali admiram, né, tentam se aproximar dela, então ela assume esse papel um pouco mais popular, digamos assim. E isso faz com que ela, inclusive, nesse cabo de guerra que existe entre Cat e Ruth pelo Tommy, faz com que a Ruth ela acabe tendo mais acesso e força nesses momentos com o Tommy, tanto que eles começam a ter um relacionamento que vai durar um bom tempo ali do livro. Ele tem uns saltos bem grandes assim de tempo. A gente vai ter a saída deles desse orfanato, passando para um outro local que se assemelha a um orfanato também, mas é só para pessoas mais velhas, né, para adolescentes e jovens adultos, que seria basicamente uma residência estudantil, para daí então eles começarem a exercer de fato, né, a função deles na vida, né, porque eles têm um propósito de existir. Eles foram educados nesse orfanato e depois nessa residência estudantil, que não tem esse nome, eu apenas citei aqui para exemplificar. Então toda essa trajetória, ela tem um porquê, ela tem uma justificativa, que seria justamente como a própria capa aqui, ela dá um pouco a entender. Eles na verdade são pessoas que foram criadas geneticamente para doar órgãos para outras pessoas que estão no mundo real, digamos assim, né? Fora do orfanato, fora dessa residência onde eles moram, né? Essa seria a peça-chave, né? O grande segredo da história, né? Que esses personagens, na verdade, são pessoas que não têm uma individualidade, não têm uma vontade assegurada, não têm um futuro garantido, porque eles foram criados com o único intuito de fornecer órgão para quando as pessoas que estão do outro lado precisam desses órgãos e, obviamente, eles vão acabar morrendo cedo ou tarde. Então, em resumo, ele seria um livro que trata dessa questão da finitude. Eu acho também que vinculado à questão do tempo. Eles têm um período muito curto de vida, né? Em torno dos 20, 25 anos, eles já estão encerrando ali o período deles de utilidade, porque eles são tratados, sim, como objetos, como coisas, né? Como portadores de coisas que vão ser passadas para outras em um dado momento quando for necessário. Então eles perdem essa individualidade, eles perdem a perspectiva de futuro. Não há uma possibilidade de vontade, né, de desejo a ser atendido e a ser almejado. Eles não podem nem sequer cogitar a possibilidade de uma profissão, de ter um dia uma carreira a ser seguida, porque aquilo tem um prazo de validade que é muito curto. Então, para que criar expectativa para algo que eles sabem que não vão ter? Então, é um livro que trata muito disso. A partir do momento em que eles têm uma real ciência do que vai acontecer com eles, todas essas questões vão chegar de maneira muito peculiar, de maneira muito particular, através do que eles conseguem perceber, das pessoas que eles têm contato, também do mundo de fora. E isso é algo realmente que está imbuído dentro dessa história. Eu acho que a grande mensagem dele seria essa. Pelo menos em mim ficou essa mensagem muito forte, principalmente quando eles começam a tratar dessa questão de romance mesmo. Em um dado momento vai ser uma moeda de troca mais para frente, para uma possibilidade talvez de postergarem o tempo que eles têm de vida, mas acaba não dando tão certo assim. Então eu acho que o Ishiguro ele foi muito delicado em tratar essas temáticas, mas ao mesmo tempo eu acho que ele foi muito superficial. Ele traz temáticas aqui interessantes, propostas de discussões interessantes, mas eu acho que ele mantém aquilo num nível não muito aprofundado. Eu não sei nem se seria necessário ele procurar esse aprofundamento, mas uma coisa que me deixou bastante irritado na leitura desse livro é que com muita frequência essa narradora ela finaliza todos os capítulos já antecipando o que vai acontecer no seguinte, no sentido de, isso aqui foi bem interessante, mas mal sabia ela que iria acontecer isso e aquilo outro. E mais na frente acontece isso e aquilo outro. Então acho que não precisa usar tanto esse recurso. Antecipa muito do que a gente vai ter contato obrigatoriamente, porque a gente vai continuar lendo o livro. Então não tem por que terminar todo o capítulo já trazendo o final do seguinte. Como eu falei, é um texto que é bem maduro. A gente percebe realmente que ele trabalhou bem o que ele trouxe aqui em termos de escrita, porque em termos de narrativa, de conteúdo, eu acho que para mim ficou um pouco superficial. E olha que é um livro até gordinho, né? Ele não é tão pequeno assim, mas são fragmentos demais, são pedaços demais de memórias, de lembranças que pouco fica. Na verdade, pouco fica dessa história, mas eu gosto muito do plot dele, eu gosto muito do argumento que ele tem e da criatividade que ele teve em construir essa história, né? Em criar essas pessoas, esse local, de uma maneira muito sinestésica até, porque a gente consegue realmente sentir o que elas estão passando, todo aquele isolamento que tem naquele espaço, naquele ambiente. Isso eu achei bem interessante. E de novo eu ressalto, um livro ok, gostei, mas apenas isso, não adorei, longe disso, mas também não é um livro de todo ruim.
dos 3 que eu li do Ishiguro até agora, foi o que eu menos gostei. Vamos falar do filme então. Não Me Abandone Jamais, um filme de 2010 do Mark Romanek. Um filme que conta então com a participação de 3 grandes estrelas em ascensão, que seria a Keira Knightley, o Andrew Garfield e a Carey Mulligan, que seriam Ruth, Tom e Cat respectivamente. E a gente já inicia essa história com o Tom já fazendo a sua última doação e a Cat como cuidadora dele. E a gente vai tendo acesso então a esse resgate de memória através da história deles dois, junto com a personagem da Ruth, fazendo um apanhado geral da infância, da adolescência e dos primeiros anos deles como adultos e como isso se desenrolou por conta da educação que eles tiveram, que foi totalmente voltada para o fato de que eles eram pessoas que nasceram, que cresceram com o intuito de fornecer órgãos para pessoas que são responsáveis por manter todo esse sistema em funcionamento, esse sistema que seria vinculado à política de saúde daquele país, onde existe realmente esse projeto de pessoas que são criadas geneticamente para poder fornecer esse tipo de serviço. Ele é um filme que a todo momento está coberto ali com uma aura de nostalgia, de saudosismo, né, de resgate desse passado, porque ele tem sim esse espírito, né, essa vontade de sempre passar uma mensagem de valorização desse passado, do que a gente já viveu, do que a gente já experienciou. Então ele dá a entender isso, ele tem até uma cor mais cinzenta, um tom mais soturno até. E os atores quase que em sua totalidade eles têm um aspecto e uma fisionomia assim meio que blindada, eles não passam muita expressão facial nem corporal. Não sei se isso foi proposital, talvez sim, é até estranho dizer que um elenco inteiro estava se comportando dessa forma, mas essa foi a impressão que eu tive, né? Principalmente a personagem da Carey Mulligan. Inclusive eu tenho problemas seríssimos com essa menina, porque em todo o filme que ela faz, pra mim, ela tem a mesma cara de paisagem, a mesma cara de proteção de tela de Windows. Ela feliz, ela triste, ela zangada, ela com qualquer sentimento, ela tem aquela mesma cara. Os outros atores, não, eu não sinto isso deles em outros filmes, mas eles tinham esse mesmo aspecto que ela tem sempre em todos os filmes que ela faz, né? Tanto o personagem do Andrew Garfield como o da Keira Knightley, eles têm sim essa máscara, né, voando, tudo que eles passam pra gente. Creio que intencionalmente, talvez, né, por conta da mensagem que o diretor queria passar, que o roteirista queria passar com essa obra. Em termos de adaptação, eu acho que ele atendeu sim às expectativas, né? Foi uma boa transposição, né, de página para filme, para película, tá tal e qual, né? A história segue o mesmo ritmo, ela tem uma fluidez que é bem tranquila de acompanhar. Então eu acho que são obras distintas, mas são obras que conversam muito bem uma com a outra. E por isso mesmo eu acho que eu classificaria o filme assim como eu tive a sensação e a impressão lendo o livro, que foi de ler e assistir algo que eu gostei, mas sem muitos rompantes, sem muitos sobressaltos. Uma obra ok, tanto o livro quanto o filme, eu achei bem ok, nada demais. Mas eu queria muito saber a opinião de vocês, para quem já assistiu ao filme, para quem já leu o livro, me diz nos comentários o que é que vocês acharam, se preferem o livro, se preferem o filme, me deixa lá para eu poder ter acesso à opinião de vocês e a gente pode continuar conversando lá embaixo também. Nas redes sociais também é possível vocês me encontrarem, Twitter, Instagram, tá tudo lá embaixo no box da descrição. Avalie o vídeo, faz um comentário extra caso você queira. Obrigado por ter assistido e até mais.